Mateus 5, de 1 a 4. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus irmãos, eu li do verso 1 ao verso 4, mas como os irmãos têm acompanhado, já estivemos considerando aqui os 3 primeiros versículos, e o meu propósito hoje é me concentrar apenas no verso 4, na segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sabemos bem que chora-se, ou choramos, por várias razões, por vários motivos. Podemos até dizer que há várias espécies de choro. Há um choro pecaminoso, uma tristeza pecaminosa, um choro pecaminoso. É possível chorar de raiva, é possível chorar de amargura, é possível chorar de inveja e se entristecer de inveja, é possível chorar e se entristecer de ressentimento. Essa é a tristeza que não vem de Deus, é aquela tristeza que Paulo fala que conduz à morte e que não produz vida, não produz nada de positivo. Mas chora-se por isso. É possível chorar, há também um choro natural, e como o nome diz, esse é um choro natural mesmo. Não natural no sentido de que fosse essa a vontade de Deus para nós, seres humanos, mas porque, como consequência da queda e do pecado, vivemos neste mundo corrompido, caído, e todos nós experimentamos angústias, tristezas, aflições, tribulações e choro. Choramos por nós mesmos, pela nossa condição, muitas vezes, pelas aflições e tribulações pelas quais havemos de passar, e choramos também pela miséria e condição dos outros, especialmente daqueles que nos são chegados e nos são queridos, quando eles sofrem, passam por perdas e aflições e tribulações de diversas naturezas. E esse choro é perfeitamente normal, é perfeitamente natural, é uma tristeza própria para nós, vivendo nesse mundo caído, nesse mundo cheio de aflição, de dor, de sofrimento, de tribulação. E há ainda um choro ou uma tristeza espiritual, um choro ou uma tristeza que vem de Deus e que produz vida. E a quarta bem-aventurança diz exatamente assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No domingo retrasado, nós iniciamos a exposição do Sermão do Monte, e começando, é claro, do início das bem-aventuranças, apenas introduzindo os irmãos algumas informações importantes e relevantes com relação ao sermão como um todo e particularmente com relação às bem-aventuranças que nós começamos a estudar no domingo passado. E no domingo passado estivemos exatamente considerando a primeira bem-aventurança, que se encontra aqui no versículo 3 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E estive aqui esclarecendo, explicando aos irmãos, que essa bem-aventurança, os pobres de espírito, não tem nada a ver com pobreza financeira ou com pobreza material.
tem a ver sim com o sincero reconhecimento da realidade espiritual do homem natural. Tem a ver sim com a convicção de pecado, com a convicção do estado de miséria em que as pessoas que se encontram distante de Deus podem, pela graça e misericórdia de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, ser conduzidas ao reconhecimento, ao discernimento, ao entendimento, à compreensão de que são miseráveis espiritualmente, de que todos nós, descendentes de Adão, na condição de seres humanos caídos, vimos a este mundo e chegamos a esse mundo distante do nosso Criador, em estado de profunda indigência espiritual e sem termos absolutamente nada o que apresentar ou fazer para mudar e alterar essa condição de indigência e de miséria espiritual em que todo ser humano vem a esse mundo. Pobres de espírito são aqueles que, pela misericórdia e pela graça de Deus e pela operação do Espírito Santo de Deus, mediante a palavra de Deus, têm o seu coração iluminado para perceberem que, longe de serem aquelas pessoas boazinhas ou com algumas virtudes ou méritos, e que poderiam ter alguma esperança de justificação diante do Criador, diante de Deus, pelas suas próprias obras ou virtudes, elas não têm absolutamente nada a apresentar diante do Senhor. E aí então as escamas caem dos olhos e, pela ação do Espírito Santo de Deus, são levadas a discernir a natureza vil do seu coração, a profunda corrupção da sua natureza pervertida, a maneira desagradável a Deus em que vivem, e assim batem no peito, como aquele publicano, dizendo, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Procurei ressaltar aos irmãos que, apesar de ser a condição geral do ser humano, as pessoas jamais por si próprias chegam a essa percepção, a essa compreensão, a esse reconhecimento do estado de miséria espiritual em que se encontram, a não ser por uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E hoje, meus irmãos, eu desejo considerar, pretendo não me delongar muito, apenas a segunda bem-aventurança, que acabei de ler com os irmãos no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, vamos considerar a segunda bem-aventurança. Domingo passado vimos os pobres de espírito, e hoje vamos refletir um pouco sobre aqueles que são descritos aqui como os que choram, procurando, com a graça de Deus, compreender um pouco melhor o significado dessa bem-aventurança, o que inclui, e a razão ou o resultado para essa bem-aventurança. Com relação ao significado dessa bem-aventurança, isso é o fundamental, o básico, e precisamos ter clareza. A palavra grega aqui utilizada, traduzida como os que choram, é uma forma gramatical grega, um particípio do verbo pentel no grego, e é um verbo utilizado para designar ou expressar uma condição de tristeza interior. Tristeza interior que normalmente toma conta do nosso ser como um todo e não infrequentemente extravasa e se manifesta de forma exterior. Mas o extravasamento exterior não é a ênfase da palavra, como é, por exemplo, de outras palavras gregas utilizadas que expressam exatamente um choro audível, uma
uma manifestação de tristeza visível, externa. E exatamente por isso, às vezes, essas duas palavras gregas são utilizadas juntamente para expressar uma condição interior e, ao mesmo tempo, uma condição, uma manifestação exterior. Isso ocorre, por exemplo, na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 9, nós vamos voltar daqui a pouco a essa passagem que é relevante com relação a essa bem-aventurança, aonde nós lemos assim: afligi-vos, lamentai e chorai. A palavra aqui, lamentai, traduz o verbo utilizado de forma substantivada lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 4, os que choram, ou os que lamentam, os que se entristecem, essa é a ideia, os que se entristecem. Poderíamos até traduzir lá em Mateus, bem-aventurados os que se entristecem, porque serão consolados, serão confortados. E aqui nós vemos as duas palavras sendo utilizadas, lamentai e chorai, dando a ideia de um choro audível, lamentai, apontando mais para a tristeza interior, a tristeza que vai no nosso coração e que não raramente extravasa em expressão exterior de choro mesmo. A palavra dá essas ideias, indica essas coisas. Mas aqui, no Sermão do Monte, nessa segunda bem-aventurança, não há absolutamente nada no contexto que indique que a palavra se refira a qualquer tristeza. Evidentemente que a referência aqui aos que choram não é o choro pecaminoso, que eu me referi há pouco, e ao qual o apóstolo Paulo se refere em outra passagem relevante, que nós vamos já considerar um pouco, que se encontra na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 7. E, pelo contexto, evidentemente, a referência aqui também não é ao choro natural, pelas nossas tristezas normais, pelo luto, pelas perdas, pela condição de miséria, de sofrimento, de provações, pelas quais nós podemos passar ou outras pessoas podem passar e que muitas vezes legitimamente nos levam, nos produzem tristeza interior e muitas vezes nos conduzem ao choro mesmo, né? Quando nós expressamos externamente a nossa tristeza, chorando, seja de dor, seja de sofrimento pelos outros, por nós mesmos, nossa condição e assim por diante. Mas não há absolutamente nada nessa passagem que aponte para esse choro natural. Assim como a bem-aventurança anterior, os pobres de espírito, não se refere à pobreza material, aqui também os que choram não se refere ao choro natural, ou emocional, ou alguma coisa dessa ordem, pelas desventuras da vida. O significado aqui, o sentido com que a palavra aqui, sem dúvida alguma, meus irmãos e irmãs, está ligado ao significado da bem-aventurança anterior. Eu já ressaltei, quando nós começamos no domingo retrasado a considerar o Sermão do Monte e essas bem-aventuranças, que essas bem-aventuranças formam, na realidade, uma cadeia. Elas não se referem a bem-aventuranças avulsas, que são encontradas uma numa pessoa, outra noutra pessoa, de modo que uns são os pobres de espírito, outros são os que choram, outros são os mansos, outros os que têm fome de justiça e assim por diante. Mas se referem a virtudes concatenadas, ligadas, virtudes espirituais conectadas umas às outras, e quando uma existe, necessariamente a outra existe ou vai existir. E
decorre uma da outra, a segunda decorrente da primeira, a terceira decorrente da segunda e da primeira, a quarta decorrente da terceira, da segunda e da primeira, e assim por diante. Assim sendo, meus irmãos, o choro a que essa bem-aventurança se refere está relacionado ao convencimento do pecado acerca do qual eu estive relembrando os irmãos e que estivemos considerando aqui no domingo passado. Os que choram são aqueles que foram pelo Espírito Santo de Deus convencidos do seu pecado. Os que choram aqui, choram por causa do seu pecado. Os que choram, choram especialmente como consequência e como resultado da profunda tristeza que experimentam decorrente da convicção de que são pecadores diante de Deus, de que a sua condição é miserável, de que não podem alterar a sua condição e o seu estado de corrupção, de depravação e de miséria e de pecado. Trata-se, portanto, daquilo que, biblicamente e teologicamente, nós chamamos de arrependimento. A referência aqui é ao choro ou à tristeza que a Bíblia, tecnicamente, quase denomina de arrependimento. E que, naturalmente, necessariamente decorre da convicção de pecado. Ninguém jamais experimentará essa tristeza que vem de Deus, esse arrependimento profundo pela sua natureza corrompida e pecaminosa e pelo seu estado de miséria espiritual em que se encontra, se não for levado pelo Espírito Santo a discernir e a compreender e reconhecer que se encontra nesse estado lastimável de miséria espiritual, sendo convencido ou convencida da sua iniquidade e do seu pecado. O que temos aqui, portanto, meus irmãos, é o arrependimento, o lamento ou a tristeza sincera, proveniente da convicção com relação à nossa natureza corrompida e que entristece a Deus e, portanto, nos entristece também porque ofende ao Senhor. Espero que fique bem claro para os irmãos e irmãs essa imprescindível relação entre a segunda bem-aventurança e a primeira bem-aventurança. Ninguém jamais poderá se identificar com os que choram, descritos nessa segunda bem-aventurança como felizes, como genuinamente felizes, como bem-aventurados, se jamais foram convencidos de que são depravados, corrompidos, pecadores, indignos, miseráveis, indigentes, isto é, se nunca foram convencidos da sua iniquidade e do seu pecado. No domingo passado, eu li com relação à primeira bem-aventurança, várias passagens que também se aplicam a essa segunda bem-aventurança, exatamente por causa dessa ligação inseparável entre a convicção de pecado e o arrependimento, entre o reconhecimento da pobreza espiritual e a tristeza ou o choro por essa condição em que todos nós viemos a essa vida, a esse mundo. Li o Salmo 34, verso 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Li o Salmo 51, verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E li o Salmo 66, versículo 2, o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. E todos esses versos são relevantes, não apenas com relação à convicção de pecado, mas com relação a essa tristeza profunda que um homem natural, à medida que é convencido da iniquidade do pecado, ele experimenta e sente, ao ter os olhos abertos, e perceber
a sua real condição, a sua verdadeira situação de miséria e de indigência espiritual, vivendo uma vida desagradável a Deus, ao seu Criador, especialmente uma vez que Cristo veio a esse mundo e morreu em nosso lugar e vivemos dessa maneira. Mas há outras passagens bíblicas, especialmente elucidadoras, elas esclarecem bem o significado, o sentido espiritual da bem-aventurança que nós estamos consolando, os que choram, ou que nós estamos considerando os que choram, porque serão consolados. Uma dessas passagens encontra-se na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Eu gostaria que os irmãos observassem essa passagem. É uma passagem conhecida no capítulo 7 da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, e nós podemos ler a partir do versículo 8. Os irmãos sabem como a igreja de Corinto vinha procedendo de forma incorreta e como o apóstolo Paulo havia enviado Tito para saber notícias da igreja e exortar a igreja, com uma carta dura que ele havia escrito, e a igreja precisava daquela carta, e chegando, depois daquele grande parênteses que se encontra na segunda carta à igreja de Corinto, nós já fizemos referência algumas vezes, quando tivemos a oportunidade de estudar essa carta, o apóstolo Paulo se refere ao fato de que a igreja ficou entristecida em receber uma carta dura como aquela. E a partir do versículo 8 ele diz: porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora, num certo sentido, já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, porque alguns não haviam ainda respondido positivamente como deveriam ter respondido a primeira carta. Mas especialmente versos 9 e 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus, Paulo aqui generaliza, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E é essa tristeza, meus irmãos, de Deus, essa tristeza que é produzida pelo Espírito Santo, esse arrependimento que é obra de Deus e que é um passo imprescindível e necessário para conduzir as pessoas, pecadores, a um estado de humildade, de mansidão, que consideraremos semana que vem, e de apetite pela justiça de Deus, de anelar, de desejar a justiça de Cristo e ser encontrado justo diante do Senhor. É isso que o Senhor Jesus se refere na sua segunda bem-aventurança. Isto é, não a tristeza pecaminosa, claro, a tristeza do mundo, por que eu mencionei há pouco, e que produz morte, nem a tristeza meramente natural, porque não necessariamente produz benefícios espirituais. É verdade que Deus utiliza as nossas tristezas naturais para, muitas vezes, produzir tristeza espiritual e arrependimento sincero. Quantas pessoas são conduzidas à salvação, como diz o ditado, não pelo amor, mas pela dor, ou pelo sofrimento, ou pelas lutas, ou pelas tristezas que experimenta nessa vida. Mas essas tristezas naturais, elas não necessariamente produzem arrependimento e não necessariamente produzem a salvação. O que o apóstolo Paulo, o que o Senhor Jesus se refere, a que ele se refere, é a tristeza que vem dele mesmo, é a tristeza produzida pelo Espírito Santo de Deus, é essa obra do Espírito Santo que, uma vez convencidos da iniquidade do pecado, por obra dele, o ser humano pecador é levado a se entristecer profundamente diante da sua condição e da sua situação,
menos pela sua condição e sua situação, e mais pelo fato de que ela desagrada a Deus, entristece a Deus, por causa da nossa condição de corrupção e de pecado, em que, eu enfatizo, todo ser humano vem a esse mundo. E a outra passagem, meus irmãos e irmãs, para a qual eu quero chamar a atenção dos irmãos, encontra-se em Tiago, no verso que eu mencionei há pouco, no capítulo 4, nos versículos 8 a 10 também, por coincidência. O autor da carta, Tiago, vem tratando da questão da dificuldade, das contendas que existiu na igreja, e a partir do verso 7 ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E no verso 8 ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E aqui a ideia expressa é exatamente de converter essa vida despreocupada do mundo, alegre do mundo, num certo sentido, que foge da realidade espiritual do seu coração, e pela graça e misericórdia de Deus ser conduzido a essa tristeza, a esse choro, a esse lamento, de tal maneira que aquele riso e aquela vida fútil e aparentemente despreocupada e alegre, mas que na realidade não é uma alegria que vem de Deus, seja convertido em pranto, seja convertido em tristeza, de modo a que a pessoa que ainda não conhece a graça de Deus seja conduzido ao arrependimento e assim seja conduzido a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse é o significado, meus irmãos, dessa bem-aventurança. Ela não diz respeito, evidentemente, à tristeza ou choro pecaminoso, ela não diz respeito ao choro natural pelas adversidades da vida, ela diz respeito ao choro e à tristeza de natureza espiritual, a essa tristeza a que aqueles que foram convencidos da sua iniquidade, do seu pecado, são conduzidos pelo Espírito Santo a lamentarem e a se entristecerem profundamente e a chorarem profundamente o estado de miséria espiritual em que se encontram, a condição de indigência espiritual na qual vieram a esse mundo, a incapacidade de alterar essa situação e a certeza de que estão desagradando profundamente ao Criador dos céus e da terra e àquele que veio a esse mundo e derramou o seu sangue e morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele creia não se estrague, não se desperdice, não perca o alvo, não pereça, mas alcance a vida eterna. Mas a segunda consideração que eu desejaria fazer com os irmãos, avançando um pouco mais no nosso estudo dessa bem-aventurança, diz respeito ao que, na realidade, ela inclui. De fato, à luz do ensino bíblico como um todo, geral, essa tristeza aqui mencionada, esse choro aqui mencionado, ele se refere, em primeiro lugar, evidentemente, a essa profunda tristeza inicial, decorrente da convicção de pecado e da culpa que humilha um pecador e o leva a anelar pela justiça de Cristo. É o que nós temos enfatizado especialmente aqui, e esse é o básico, esse é o fundamental, é aquilo que a Bíblia chama de arrependimento, que não é simplesmente um remorso, uma tristeza,
mas é uma tristeza sincera, genuína, produzida pelo Espírito, decorrente da convicção de pecado e que conduz a pessoa ao estado de humilhação e o leva a anelar a justiça de Cristo, a ter fome e sede de justiça, como ainda estaremos considerando nos próximos domingos, se Deus permitir. Mas, certamente, essa tristeza, à luz das passagens bíblicas como um todo, não se refere apenas a essa tristeza inicial, ou a esse choro inicial de arrependimento pela nossa pecaminosidade, quando alguém em estado de pecado é inicialmente convencido: eu não sou aquilo que eu pensava que eu era, na realidade eu sou um pecador, um depravado, e a minha justiça própria só faz acumular brasa sobre a minha cabeça, então, convencido pelo Espírito Santo, chora e lamenta e se entristece pelos seus pecados e se arrepende da sua situação e da sua condição e de entristecer ao seu Criador e ao seu Filho que veio a esse mundo para nos redimir dos seus pecados. Mas, na realidade, várias outras passagens se referem a esse choro, a essa tristeza, não apenas com relação a essa tristeza inicial, mas com relação à tristeza do crente pelo seu próprio pecado. Não é apenas o incrédulo que, uma vez convencido do seu pecado inicialmente, e é conduzido ao arrependimento e se entristece e chora pelo seu pecado, mas também bem-aventurado é o crente, que uma vez já convencido da sua iniquidade, do seu pecado, continua a lamentar e a chorar por causa do seu pecado. Há tantos exemplos bíblicos. Davi talvez seja um dos melhores exemplos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecasse, pecou e pecou feio. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele, convencido do seu pecado, chorava, lamentava, se entristecia profundamente por causa do pecado e da culpa. A ideia de que um crente, uma vez convertido, agora arrependido e justificado, não peca mais, ele não encontra nenhum fundamento na palavra de Deus. Pelo contrário, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, mentiroso. Infelizmente, para a tristeza nossa, nós não conseguimos viver de maneira integralmente agradável a Deus nessa vida. E essa é a nossa grande tribulação. A maior tristeza do crente não é relacionada às perdas materiais. A maior tristeza do crente está exatamente na sua luta contra o pecado e no reconhecimento de que ele contraria a vontade de Deus. No Salmo de número 38, Davi lamenta o seu pecado dizendo: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Verso 18, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. E talvez um dos salmos mais conhecidos de Davi, aonde ele expressa o seu arrependimento, a sua tristeza pelo pecado, seja exatamente o Salmo de número 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aqui está uma ilustração da segunda bem-aventurança. Davi, como um homem bem-aventurado, porque ao pecar se entristecia até ao pó por causa da sua iniquidade e do seu pecado. Mas confiava, como ele declara no verso 17, que sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. E essa era a sua esperança. De que Deus, que conhece os corações e que sonda o nosso interior, sabia perfeitamente a profunda tristeza que morava ali no coração de Davi,
por causa da convicção de pecado a que ele foi conduzido e do arrependimento que tomava conta do seu coração, exatamente por causa da sua transgressão, por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado. E a Bíblia tem vários outros exemplos, e é bem provável que na memória de um ou outro irmão venha as palavras conhecidas do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu faço, e então encontro essa lei que reside em mim, que o pecado reside em mim, e vemos aqui o apóstolo Paulo claramente entristecido e sofrendo, exatamente por não conseguir viver a vida que ele gostaria de viver integralmente, inteiramente agradável ao seu Salvador, agradável ao Senhor. E aí ele não pode fazer outra coisa senão se entristecer, mas não em desespero, porque ele tinha a convicção de que o Senhor Jesus tinha vindo exatamente para livrá-lo dessa condição. Não seremos completamente livres dessa condição e dessa situação nessa vida, mas seremos completamente livres dessa condição na eternidade. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que em mim, mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Invertendo fica mais claro. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado, mas, segundo a lei, sou escravo de Deus, porque eu quero, de fato, agradar ao Senhor, ainda, diz Paulo, que às vezes eu me encontre contrariando a vontade do meu Criador, a vontade do meu Salvador. Essa é a tristeza e o choro que Deus, que o Senhor Jesus afirma que serão consolados, são bem-aventurados aqueles que se entristecem, aqueles que choram, inicialmente ao descobrirem a sua real condição, o que vai ocasionar a regeneração, a conversão e o novo nascimento através da convicção do pecado, do choro pelo pecado, da humilhação, da mansidão e do apetite pela justiça de Cristo, por ser considerado justo e agradável e agradar ao Senhor. Mas também a referência a nós como crentes em Cristo, que contrariamos a vontade de Deus, seja por pensamento, seja por palavras, seja por obras, seja por ação, seja por omissão. E quem de nós pode dizer que como Davi não tem os nossos pecados sempre diante de nós? E a nossa natureza iníqua, pecadora, a nos afligir e a nos confrontar sempre e a nos entristecer e a chorar mesmo diante de Deus por causa da nossa corrupção, da nossa iniquidade e do nosso pecado. Mas certamente, meus irmãos, como bons intérpretes dessas bem-aventuranças costumam ressaltar, não há por que limitar apenas a essa tristeza inicial do homem, ser humano que vai ser convencido da sua iniquidade, do seu pecado, e da tristeza do crente pelo seu próprio pecado, mas certamente temos aqui também uma bem-aventurança com relação à tristeza do crente pelo pecado dos outros, a tristeza do crente pela condição de miséria em que a raça humana se encontra, a tristeza que o crente é levado em decorrência de se entristecer pelo seu próprio pecado, mas também a se entristecer ao ver a condição do mundo em que vive e ao saber que isso tudo é decorrência da queda e do pecado, e ao ter o discernimento e a compreensão da tristeza que essa condição produz em Deus e no seu espírito. E o crente, ele chora e ele lamenta a miséria em que o mundo se encontra, se entristece por essa condição
em que a raça humana existe como consequência da queda, como consequência do pecado, e é bem-aventurado ao se entristecer e ao chorar por essa condição de pecado. Quem de nós não lembra dos profetas como Jeremias, como Isaías, sempre reconhecendo não seus próprios pecados, mas chorando e lamentando os pecados do seu próprio povo. E talvez um dos versos mais impressionantes com relação a essa tristeza do crente pelo pecado dos outros, encontre-se no Salmo 119, no versículo 136, quando o salmista diz, ou exclama, torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Aqui ele declara, ele chorava, derramava lágrimas, se entristecia profundamente, não apenas pelos seus próprios pecados, mas porque as pessoas não observavam a lei de Deus e contrariavam a lei de Deus, não honravam a vontade de Deus, não se submetiam à vontade do seu Criador e assim desonravam o nome de Deus e entristeciam a Deus. E ao ponto de dizer que torrentes de lágrimas corriam dos seus olhos, exatamente por causa da pecaminosidade da raça humana, do estado de miséria espiritual em que o ser humano se encontra, e na maioria das vezes, como os irmãos sabem muito bem, nem se dão conta do estado de indigência espiritual em que eles vivem. Quantas pessoas que nos são queridas, quantos dos que nos são chegados, caminham, parece que alegremente dessa maneira que vivem, na beira do abismo, de um momento para o outro poderão cair, não terá mais solução, e parecem não se dar conta dessa condição e dessa situação, e nós lamentamos por eles e choramos por eles, e nos entristecemos por eles, quando nós vemos que eles não observam a vontade de Deus, pecam contra o Senhor, e não discernem a condição de miséria e de indigência espiritual em que eles se encontram. Então, meus irmãos, essa bem-aventurança inclui a tristeza inicial do incrédulo, quando é convencido da iniquidade do pecado e levado ao arrependimento, inclui a tristeza do crente pelo seu próprio pecado, quando também é conduzido ao arrependimento e contraria a vontade de Deus e pede perdão e se arrepende e é confortado e é consolado, como veremos adiante, e também pela tristeza que o crente tem, e se refere à tristeza do crente pelo mundo, pelo pecado dos outros, pela condição de miséria em que a raça humana se encontra e pela consciência de que isso desagrada e entristece ao Senhor. Mas, finalmente, irmãos, eu quero considerar, afinal de contas, a razão anexada a essa bem-aventurança, ou o resultado anexado à bem-aventurança. Porque, na realidade, a segunda bem-aventurança não consiste na tristeza em si. Ser triste não é uma bem-aventurança em si, não é? Ninguém quer ser triste. A bem-aventurança não reside na tristeza em si, como a bem-aventurança não reside na pobreza espiritual em si, como não reside em outras coisas, mas reside na razão anexada a ela, ou seja, porque serão consolados. Bem-aventurados são os que se entristecem pelo pecado, porque eles serão consolados, porque eles serão confortados. E aqui cabe alguma elucidação para a gente compreender o significado um pouco melhor. A nossa tradução, ela resume um pouco e omite aqui o pronome que nós encontramos na língua original. Na língua original, em todas essas bem-aventuranças, nós lemos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E quando a língua grega utiliza o pronome aqui utilizado, ela nem utiliza como pronome pessoal, mas utiliza como pronome enfático, para exatamente transmitir a ideia de que eles e apenas eles serão consolados. A ideia aqui é, bem-aventurados os que choram, porque estes e somente esses serão genuinamente e verdadeiramente consolados. Não aqueles que se alegram, não os que folguedam, como nós acabamos de ler em Tiago, não aqueles que
aparentemente se regozijam, mas aqueles que pranteiam, aqueles que lamentam, aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo a discernirem o real estado de miséria do seu coração. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Apenas aqueles que choram, apenas aqueles que são conduzidos a discernir a sua condição, serão verdadeiramente, de fato, genuinamente confortados, genuinamente consolados. É claro, não está aqui negando que alguém que experimenta uma perda e se entristece, e chega uma pessoa querida e abraça e transmite algum tipo de conforto, algum tipo de consolo. Mas não é um consolo profundo, não é um consolo genuíno. Ele não vai à raiz da questão, ele não há elementos de consolação e de conforto que resistam ao tempo. Uma explicação mais ainda, que a nossa tradução, naturalmente, nenhuma tradução pode transmitir todo o conteúdo da língua, de uma língua original, não transmite, mas que vale a pena chamar a atenção dos irmãos. Quando nós lemos aqui, bem-aventurados os que choram, não é nem que a tradução não transmita, é apenas o conhecimento da língua grega nos permite apreciar um pouco melhor. Quando nós estudamos o grego, koiné, em que o Novo Testamento foi escrito, nós estudamos acerca daquilo que na gramática grega é chamado de passivo divino. Passivo divino é quando uma voz passiva é utilizada no Novo Testamento e nem precisa expressar o agente da passiva, que é aquele que realiza o sujeito quando o verbo se encontra na voz passiva, porque ele é divino, está implícito, é Deus. É Deus. Isso é normal, a gente estuda na gramática do grego. E aqui está exatamente um exemplo claro desse passivo divino. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Cadê o agente da passiva? Não precisa. É Deus quem conforta e quem consola. Eles serão consolados por Deus. E isso fica perfeitamente claro, ainda com base na língua original, quando nós percebemos que a expressão aqui, serão consolados, traduz um verbo grego, parakaleo, que é exatamente correlato a um substantivo grego, parakletos, que a maioria de nós já ouviu falar, e que é utilizado na Bíblia para designar o Espírito Santo de Deus, como consolador. Quando, por exemplo, em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16, nós lemos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E no verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A palavra aqui utilizada para designar o Espírito Santo, Consolador, é na realidade a mesma palavra utilizada lá no versículo 4, não a mesma palavra, mas o substantivo correlato ao verbo, utilizado aqui para designar os que serão consolados, Porque o Espírito Santo é, por excelência, a pessoa divina consoladora, de modo que essa qualidade se torna até um nome próprio do Espírito Santo, uma designação do Espírito Santo. Ele é o confortador, ele é o consolador daqueles que choram, daqueles que se entristecem, daqueles que reconhecem a sua corrupção e o seu pecado. E a bem-aventurança aqui indicada está exatamente nessa razão anexada a ela,
está exatamente no fato de que aqueles que choram, choro espiritual, aqueles que se entristecem, a tristeza que vem de Deus, aqueles que vêm a ser convencidos da iniquidade do pecado, e se arrependem e se entristecem por causa da sua corrupção e do seu pecado, nós temos a promessa de que eles serão confortados, de que eles serão consolados por Deus, que é o agente divino dessa consolação, particularmente através da pessoa, da terceira pessoa da Trindade, o implementador, o executor da obra da redenção, planejada pelo Pai na eternidade, executada pelo Filho na história e implementada no coração dos eleitos de Deus, de maneira pessoal, pelo Espírito Santo dele, que no nosso coração habita. Deus, o próprio Deus, em 2 Coríntios 1,3, é chamado de Deus de toda consolação. O Deus triuno, ele é confortador, ele é consolador. E a maneira como o Espírito Santo consola aqueles que choram pela sua iniquidade do seu pecado, e por isso são designados e chamados de bem-aventurados, é com base na obra salvadora de Cristo, com base na obra redentora do nosso Salvador. O conforto e o consolo aqui mencionado, eu quase que nem preciso explicar para os irmãos. Qual é o crente que não sabe o que é a sua própria, qual foi a sua própria experiência espiritual? Quando nós vivíamos na nossa iniquidade, na nossa corrupção, no nosso pecado, de maneira relaxada, desleixada, sendo simplesmente arrastados pelo curso dessa vida, e pela infinita graça e misericórdia de Deus, pela sua palavra, o seu Espírito Santo veio e nos convenceu: você é um pecador, você vive uma vida indigna da obra que meu Filho realizou na cruz por você, você vive de forma a entristecer o meu espírito e a mim, e então, convencidos da nossa iniquidade, do nosso pecado, nós fomos levados quase que ao desespero espiritual. E agora, o que é que eu faço? Que miserável condição a minha. Quem é que nós, como crente, não sabe o que é isso? E aí então, pela graça e pela misericórdia de Deus, e graças a Deus, a obra da salvação não termina aí, nós fomos conduzidos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E aí está, irmãos, a boa nova da salvação, a boa nova de perdão, a boa nova de redenção que Cristo conquistou e oferece a todos quantos, convencidos da iniquidade e entristecidos pelo seu pecado, têm fome e sede de justiça e são conduzidos a Cristo como seu único e suficiente Salvador e descobrem que há perdão em Cristo Jesus. E o salmista Davi descobre que toda a sua iniquidade e todo o seu pecado pode ser lavado, pode ser purificado, de maneira que o Senhor apague completamente as suas iniquidades e apague completamente as suas transgressões. Esconde o rosto dos meus pecados, diz ele no Salmo 51, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, olha o anelo pela justiça, e renova dentro em mim um espírito inabalável. E chama a atenção ainda dos irmãos para o fato de que esse conforto, essa consolação do Espírito Santo, firmada na obra redentora de Cristo, salvadora de Cristo, na certeza de que ela foi aceita e de que se nós descansarmos neles e nos refugiarmos debaixo da sua cruz, do seu sangue, todos os nossos pecados estão perdoados, estão justificados diante do Senhor, e agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma consolação presente e uma consolação futura. É uma consolação presente, sem dúvida, como lemos, por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que estivemos estudando não faz muito tempo. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou
e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Nessa vida, o Espírito Santo de Deus nos consola, nos conforta. Ele é o nosso consolador, não apenas nos assegurando do perdão e da redenção e da salvação em Cristo Jesus, inicialmente, quando nos convertemos, mas Ele é o nosso confortador e o nosso consolador, quando nos deparamos com a realidade do pecado, ainda como crente, e o Espírito Santo de Deus nos conforta e nos consola, e nos anima e nos perdoa, e nos encoraja quando há arrependimento e quando há tristeza sincera por causa dos nossos pecados. Mas essa promessa tem cumprimento escatológico também. Ela não se realiza plenamente nessa vida, até porque aqui nós continuaremos nessa condição de redimidos, mas ainda tendo uma natureza corrompida e pecaminosa e vivendo no mundo depravado, corrompido e pecaminoso. Mas ela se estenderá à eternidade. Na realidade, se consumará plenamente na eternidade. Poderia ler várias passagens, mas vou ler apenas um verso que se encontra em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto. E a palavra aqui traduzida por luto é exatamente a palavra correlata ao verbo aqui traduzido como os que choram, substantivado como os que choram. É a mesma palavra utilizada aqui, traduzida por luto, choro, tristeza, a ideia de tristeza. E ali já não haverá nem tristeza, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E essa é a grande esperança de conforto, de consolo prometida para o crente, que no estado eterno, aquilo que nos aflige aqui já não existirá mais. Não apenas as tristezas pecaminosas, não apenas as tristezas naturais, mas as tristezas espirituais já não existirão mais, porque todo choro, toda tristeza, todo luto, toda lágrima terá sido apagada naquele estado de bem-aventurança eterna, em que nós não poderemos mais pecar e desfrutaremos da graça e da presença bendita e abençoadora do nosso Salvador e do nosso Senhor. Apenas para concluir, meus irmãos, essa nossa exposição dessa segunda bem-aventurança, chama a atenção dos irmãos para o fato de que somente os que experimentam essa tristeza serão consolados. Somente os que experimentam o arrependimento que vem de Deus, os que choram, como aqui descrito, serão confortados pelo Espírito Santo com base na obra redentora e salvadora de Deus em Cristo Jesus. Outros não serão confortados, pelo contrário, experimentarão o tormento, o sofrimento, nessa vida e na vida vindoura. E chama atenção também para o fato de que, assim como a convicção de pecado, primeira bem-aventurança, é obra do Espírito, como vimos domingo passado, lembro que citei João 16:8, quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, assim também o arrependimento é obra do Espírito Santo, e o conforto é obra do Espírito Santo também. Assim sendo, é Deus, é o próprio Deus, quem produz tanto a convicção de pecado, como a tristeza pelo pecado, como o conforto e consolo em Cristo pela nossa condição de pecado, perdoada através da morte salvadora e redentora do nosso Salvador. E a pergunta que certamente precisa ficar para todos nós, não sei a condição de cada um, alguns ainda precisam passar pela primeira experiência de convicção de pecado e de choro pelo pecado e de arrependimento para conhecerem a Cristo como seu Salvador e o Espírito como seu Consolador. E
certamente a maioria de nós que já conhece a graça de Deus e foi conduzida a Cristo, mas todos nós precisamos sair daqui com a pergunta essa: você chora pelo seu pecado? Você genuína e sinceramente se entristece pelo seu pecado? Talvez pudéssemos ser mais específicos. Durante essa semana, algum dia você se entristeceu profundamente por causa da sua natureza pecaminosa e foi conduzido ao choro por causa do seu pecado? Se não temos um tempo para parar, refletir e recorrermos à palavra de Deus e lermos a Bíblia onde o nosso pecado é revelado, a lei de Deus aonde como uma lupa ou uma tomografia computadorizada apresenta ressalta e coloca diante de nós a nossa condição e o nosso estado, é possível que até nós como crentes, mesmo já tendo sido convencidos inicialmente do pecado e conduzidos àquele choro, aquele lamento, aquela tristeza inicial e tendo encontrado refúgio em Cristo e conforto no Espírito Santo, como Davi, possamos ali estar no pecado e sem a tristeza e sem o arrependimento. Então eu deixo a pergunta para todos nós. Evidentemente, muito mais grave para aqueles que ainda não descansaram em Cristo, para aqueles que ainda estão vivendo a vida como se estivesse tudo bem e tal, e ainda não foram convencidos do pecado e não choraram pelo seu pecado. Esses jamais terão fome e sede de justiça. Mas para todos nós, que Deus nos dê a misericórdia e a graça de termos profunda tristeza pelo pecado, chorarmos pelo pecado, lamentarmos a nossa natureza corrompida, nos entristecermos profundamente quando desagradarmos a Deus, e aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade de Deus não está em nós, e nos dê a graça de recorrermos ao nosso confortador, ao nosso consolador, que nos assegura do perdão pleno, cabal, que temos em Cristo Jesus, que veio a esse mundo exatamente para nos perdoar os nossos pecados e oferecer a essa boa nova de salvação, de redenção, para todos quantos choram pelos seus pecados, lamentam pela sua corrupção e pela graça de Deus podem encontrar salvação quando descansam em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador.